noite, está no ar mais uma edição do SDP em Linha. O Palácio dos Congressos acolheu hoje a cerimônia de abertura do mês da criança. O evento foi presidido pelo chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa. Junho, mês da criança, para este ano a Unicef elegeu como lema a educação de qualidade obrigatória e inclusiva para todas as crianças de São Tomé e Príncipe. A cerimônia de abertura do mês da criança no país juntou alunos, professores e encarregados de educação de todas as escolas do distrito do país. A entoação do hino nacional e outras atividades recreativas foram apresentadas pelos mais pequeninos no encontro onde estiveram presentes os membros governamentais e parlamentares. Vilma Correia, aluna da Escola Atanásio Gomes, deixou um apelo ao Presidente da República. Queremos dirigentes, pais e encarregados de educação preocupados com os problemas das crianças. Viva o 1º de junho, viva as crianças de São Tomé e Príncipe. O chefe de Estado, Manuel Pinto da Costa, foi quem presidiu a cerimônia de abertura do mês da criança. Não tenhamos dúvidas que a forma como educamos, transmitimos conhecimentos e, sobretudo, valores às nossas crianças é uma questão central na construção do modelo de sociedade que queremos ter no futuro. Julgo, por isso, ser da maior pertinência que durante este mês, para além das festividades inerentes à data, se possa refletir, analisar e propor medidas em concreto que acautelem o superior interesse das crianças, tal como este é definido na Declaração Universal dos Direitos da Criança das Nações Unidas e na Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança. Gostaria também de salientar a oportunidade do lema escolhido como mote para as iniciativas que vão realizar-se ao longo deste mês. Uma educação de qualidade, obrigatória e inclusiva para todas as crianças de São Tomé e Príncipe. No seu discurso, Manuel Pinto da Costa disse ainda que a educação é uma aposta fundamental para ganhar o futuro do país. Como várias vezes tenho afirmado, a educação é uma aposta fundamental para ganhar o futuro do país e neste domínio, São Tomé e Príncipe tem registrado progressos no que respeita ao acesso à escolaridade, sobretudo no ensino básico, que coloca o país numa posição cimeira na sub-região. Os passos seguros que o país tem dado no sentido da universalização do ensino obrigatório permitem-nos agora estabelecer novas prioridades, mais orientadas para a qualidade do ensino ministrado do que para a quantidade, nomeadamente dando resposta aos desafios que as novas tecnologias colocam à escola moderna, à necessidade de inclusão de crianças com necessidades educativas especiais e à promoção do ensino pré-escolar. O titular da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus, por sua vez, sublinhou que várias atividades estão sendo programadas para este mês da criança. Nós temos várias atividades. Primeiro, como tanto é um mês de reflexão em que nós queremos chamar a atenção da sociedade para verem as crianças com outros olhos, não como adultos em miniatura, mas crianças que precisam, digamos, de viverem a sua infância. Portanto, há um conjunto de atividades lúdicas, recreativas, desportivas, enfim, jogos de reflexão, porque há educação, mas também há a instrução. Naturalmente, os momentos altos serão esses dois que disse, o dia 1 de junho, um domingo. Portanto, isso já tornou uma espécie de romaria às escolas, é a festa maior do país. Não temos festa nenhuma, nem o próprio 12 de julho, apesar
apesar da sua dimensão histórica, mas em termos de participação, em termos de envolvimento, enfim, o 1º de junho, enfim, mobiliza toda a sociedade, portanto, a vertente comercial e económica, as famílias, enfim, toda a gente sai de casa, portanto, no 1º de junho. Bom Jesus falou ainda sobre o lema escolhido para este ano. O lema deste ano é uma educação de qualidade, obrigatória e inclusiva. Portanto, como todos sabem, nós neste momento praticamente ganhamos o acesso à escolaridade básica obrigatória. Agora precisamos de maior investimento na qualidade, por um lado. Por outro lado, é preciso incluirmos mais na educação, sobretudo ao nível da educação especial. Nós temos as várias deficiências que nós precisamos de integrar para que, de facto, aquilo que nós chamamos de educação para todos, essa educação universal, atinja 100%. E para atingir 100% nós precisamos de incluir todas as crianças, independentemente da sua situação, da situação das suas famílias, dos seus credos, enfim, precisamos de incluir todas. E então há todo um trabalho a ser feito neste momento, ao nível da linguagem gestual, ao nível da adaptação das nossas escolas, das nossas redes, no sentido dessas crianças, as crianças que têm deficiência, que padecem de deficiência motora, poderem circular, ao nível da cegueira, por exemplo. Portanto, há formadores neste momento a prepararem-se para que, enfim, através do braille, enfim, há todo um trabalho nesse sentido para a inclusão das crianças com deficiências e, sobretudo, investimento na educação especial. Portanto, o lema, uma educação de qualidade obrigatória e inclusiva para todas as crianças de São Tomé e Príncipe, tem o propósito de chamar a atenção da sociedade são-tomense para a inclusão de todas as crianças no sistema do ensino nacional. 2 pontos altos das festividades serão no dia 1 de junho, Dia Mundial das Crianças, e 16 de junho, Dia das Crianças Africanas. Segundo o presidente do MLSTP-PSD, o seu partido não se identifica com o atual governo. Estas declarações foram feitas durante uma entrevista ao Canal África. Jorge Amado afirmou ainda que o governo de Gabriel Costa tem decepcionado muito o MLSTP-PSD. Este governo é um governo que o MLSTP não assume como sendo o seu governo. Aliás, tu vê que o primeiro-ministro desse governo não é do MLSTP. Portanto, é um governo que, noutras ocasiões, se não fosse o facto de podermos ser conotados como alguém que vai sempre à busca da instabilidade, nós queremos que haja estabilidade, simplesmente. Por essa razão que este governo ainda continua lá. É um governo que não deu prova. Portanto, tem decepcionado muito o MLSTP e, quer dizer, não deu prova. Portanto, primeiro é que o governo não tem uma capacidade, portanto, de ação diplomática, no sentido de conseguir encontrar mecanismo para o desenvolvimento do país. Portanto, as coisas que fomos reivindicando, como a saúde, veja que até agora não se consegue abrir a sala de banco, já banco de urgência. Portanto, a saúde, a reabilitação de algumas vias que se encontram em condições precárias. Tantas vezes falamos na promoção de crédito juvenil, elaboramos recomendações, programas e tudo para o governo neste sentido, apoios a palaiês e os taxistas, tudo acordado devidamente. Sabemos que houve mecanismo, houve meios que poderia dar resposta minimamente a estas questões, e até agora não se consegue dialogar muito.
não se consegue dialogar muito porque fala-se, dialoga-se, mas é a mesma coisa que estás a falar com uma parede, entra aqui e sai lá, portanto o resultado não se vê. Não se vê. E sinceramente que eu devo dizer que estou muito decepcionado com este governo. Segundo Jorge Amado, a atuação do atual governo, liderado por Gabriel Costa, pode colocar em causa o desempenho do MLSTP-PSD nos próximos pleitos eleitorais que se avizinham. Pesa porque temos deparado com algumas falcatruas que quando se falam é o MLSTP, o governo do MLSTP. Não dizem que é o primeiro-ministro do DD, que é governo, nem sequer fala que é governo do PCD ou que é do MDFN, que faz aqui que leva logo à frente é um governo do MLSTP. Embora o MC só tenha lá 4 ministros e nas áreas que também deveria estar, enfim, ser mais dinâmica, mas que até agora também nestas áreas não se conseguiu nada, porque algumas ações são monopolizadas mesmo no gabinete do primeiro-ministro, que até os ministros não conseguem ter, portanto, acesso àquilo que diz respeito às ações que ele deve desempenhar. Portanto, as reclamações são tantas que os próprios ministros do MLSTP estão disponíveis a abandonar o governo. Jorge Amado reiterou ainda que o MLSTP-PSD tem pressa que o Presidente da República marque a data das eleições. É claro que o Presidente vai ter que marcar as eleições. Não há como não marcar as eleições. As eleições terá que acontecer no mês de setembro entre setembro e outubro. De 22 de setembro a 14 de outubro terá que haver as eleições. Daí que não há espaço para que o Presidente da República não marque as eleições. Estamos à espera, também temos pressa, queremos participar nessas eleições. Jorge Amado afirmou ainda que o primeiro-ministro Gabriel Costa aspira a permanecer no cargo após a realização das eleições. É evidente que sim, mas que ele sabe que não é possível, né? Ele sabe que não é possível, mas tenta certamente contar com a advocacia do Presidente da República, né? Para tentar novamente pressionar o partido que depois de ganhar, talvez que mantenha o homem como primeiro-ministro, mas nós, se já numa determinada momento aceitamos essa condição para que pudesse haver uma estabilidade, para que o país pudesse não conhecer momentos difíceis, né? Mas depois das eleições as coisas terão que mudar, não é? Portanto, ganha, só governa quem ganha, né? Portanto, não pode ser, estamos num país democrático, portanto, quem ganha vai governar. O presidente do MLSTP-PSD falou ainda sobre a saída de Rafael Branco do partido e das consequências que isto tem para o MLSTP-PSD. Acabou o tacho. Bom, como acabou o tacho, ele quer sempre ter tacho. E para ter tacho, ele não está no MLC por convicção. Está no MLC durante esse tempo todo só por causa do tacho. Sempre que falta o tacho, ele mete uma carta a dizer que ele afasta durante algum tempo e coisa assim parecida. O Rafael Branco não causa danos ao MLSTP. Não causa danos ao MLSTP porque estou seguro de que ele não vai muito longe com essa sua aspiração. É ridículo e vergonhoso. Portanto, para um homem da craveira do Rafael Branco, é ridículo e é vergonhoso. Vai acabar por ficar sozinho em toda essa manobra. Um indivíduo que se enriqueceu à custa do MLSTP.
Eu considero sim, considero um homem rico porque levou os bens do partido. Os bens do partido, que não pouco. Tu sabes, tu podes ver o que é que ele conseguiu aqui na nossa praça pública depois de deixar de ser presidente do partido. Portanto, Reforma das finanças públicas foi o assunto debatido no segundo dia do Fórum dos Economistas. Veja o desenvolvimento desta e de outras notícias logo após o intervalo. Até já. Com o Netphone 3G da CST, tem o mundo na ponta dos seus dedos. Envie e-mails, atualize o seu perfil Facebook, compre ou venda online, partilhe fotos, música, vídeos, pesquise, informe-se. Navegue na internet com o seu telemóvel 3G com 50% de desconto nos pacotes Netphone diário, semanal, mensal e mensal mais. Ligue agora para o 19300 ou visite uma loja CST. CST, sempre juntos. Estamos de volta para a segunda parte do SDP em linha. Reforma das finanças públicas, comércio e emprego são os dois temas que estiveram em debate no segundo dia do Fórum dos Economistas. Durante o segundo dia do fórum, vários participantes deram as suas contribuições para um maior crescimento econômico de São Tomé e Príncipe. A governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe, Maria de Carmo Silveira, falou sobre as contribuições e recomendações para a reforma das finanças públicas de São Tomé e Príncipe. Por outro lado, a parafiscalidade também exige uma reforma, porque sabemos quando as pessoas, as empresas se dirigem aos serviços públicos para tratar de um serviço, as taxas, as comissões, que paga são extremamente elevados. E nós ficamos com a impressão de que essas taxas, que foram todas elas atualizadas muito recentemente, elas têm mais a ver com a necessidade de funcionamento dos serviços públicos do que com a qualidade que está-se a prestar ao cliente, portanto, às empresas e às pessoas. E muitas vezes aumenta-se essas taxas, esses impostos, sem ter em conta o impacto que isto tem ao nível do funcionamento das empresas, que são o motor da economia e das pessoas. Portanto, é preciso que o desenho dessa política seja feita de uma forma global e não apenas de forma isolada a nível dos setores, cada um aumentar as suas taxas em função das suas necessidades de sobrevivência. A governadora do Banco Central de São Tomé e Príncipe acrescentou ainda que é necessário repensar todo o sistema fiscal nacional para tornar a economia são-tomense mais atrativa. Temos que repensar todo o sistema fiscal nacional se nós quisermos, de fato, criar uma atratividade, portanto, da economia, isto na perspectiva de sermos um centro de prestação de serviços. Por um lado, o aumento de imposto mata imposto. Quanto mais alto for o imposto, as pessoas vão fugir. Portanto, aumenta a evasão fiscal e pode-se matar as empresas. Portanto, é preciso, e como recomendação deste fórum, ficou a necessidade de se fazer um estudo para se ver como é que a carga fiscal afeta a vida das empresas, para se ter uma ideia do que se está a fazer. Para o economista Cássio Bonfim, moderador do tema Comércio e Emprego, o balanço é positivo, uma vez que estão a ser registradas muitas recomendações para a resolução da situação econômica em São Tomé e Príncipe. O balanço, naturalmente, que é positivo, é bastante positivo, tem sido bastante positivo. Estamos agora a falar de tema ligado à revisão das finanças públicas. A revisão das finanças públicas é algo que, de facto, deve ser debatido, deve ser suficientemente debatido, discutido, de modo que as pessoas tenham a noção das potencialidades ou falta de potencialidades em São Tomé e Príncipe, sabermos para onde é que nós queremos ir e que meios nós temos, como fazer a aplicação desses meios, a necessidade de controlo e fiscalização desses meios, como fazer com que o país ganhe o máximo possível em termos, portanto, de utilização dos recursos que são postos à nossa disposição, a questão da transparência nas
gestão desses recursos, a questão, portanto, de prestação de contas, a questão de responsabilização das pessoas e das instituições que têm que fazer a gestão dos nossos meios, dos recursos do país. Toda essa série de questões, portanto, estão a ser discutidas e eu acredito que pelo menos no final do dia de hoje, até o final do dia de hoje, que já não falta tanto, podemos contar que vai ser positivo, Doutor, ontem ouvi o senhor representante do PNUD falar na perspectiva de um crescimento da população daqui a mais algum tempo. A nível econômico, como é que os economistas têm estado a equacionar esse problema, atendendo a elevada taxa de desemprego que o país tem? Realmente, repara, não há uma única economia que se desenvolve sem que haja capital humano. É preciso haver homens, não é? Mas homens dotados de meios e recursos e conhecimentos para fazer a aplicação desses conhecimentos para o desenvolvimento do país. Turismo, desenvolvimento, recursos naturais da terra e do mar são outros temas que serão debatidos no terceiro dia deste Fórum dos Economistas e terá como moderadores Maria das Neves e Aires Brusaca. O primeiro-ministro Gabriel Costa recebeu hoje em audiência a delegação parlamentar do MPLA. O encontro de cortesia serviu para dar a conhecer ao chefe do governo os objetivos da visita da bancada parlamentar do MPLA ao país. Tratou-se de uma visita de cortesia a Sua Excelência o Primeiro-Ministro da República Democrática de São Tomé e Príncipe, em que expusemos os objetivos da vinda de uma delegação do grupo parlamentar do MPLA a São Tomé para a materialização do acordo de cooperação que foi celebrado há cerca de 2 meses entre a bancada parlamentar do MLSTP-PSD e o grupo parlamentar do MPLA. E trocamos informações sobre a atividade parlamentar e a vida, digamos assim, política, económica e social nos 2 países, nomeadamente entre a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a República de Angola. O acordo foi tornado público. O que consiste é, sobretudo, em breves palavras, é o reforço das relações de amizade, de solidariedade e de cooperação em matéria parlamentar, nomeadamente a troca de informações entre os 2 grupos parlamentares, a troca de experiências e também a realização de ações que concorram para a elevação do conhecimento dos deputados, dos parlamentares, através da realização de palestras, seminários, workshops, promovendo debates para que possamos os deputados dos 2 grupos parlamentares conhecerem efetivamente a atividade parlamentar de um e do outro, respectivamente. A visita de trabalho do grupo parlamentar do MPLA a São Tomé e Príncipe terminou nesta quarta-feira com um comunicado conjunto emitido pelos 2 grupos parlamentares. A visita serviu para materializar o acordo rubricado entre os grupos parlamentares das 2 forças políticas há cerca de 2 meses em Luanda. O acordo de cooperação assinado entre os grupos parlamentares do MPLA e MLSTP-PSD visa, sobretudo, promover a formação e o intercâmbio de conhecimentos entre os deputados das 2 bancadas parlamentares. Após 4 dias de trabalho, as 2 bancadas parlamentares divulgaram os resultados da visita num comunicado conjunto. Considerando a determinação de ambos os grupos parlamentares em prosseguir com os esforços para o aprofundamento das relações bilaterais e tendo em conta a importância de que se reveste a formação e a troca de informações para o desempenho da atividade parlamentar, certos de que a implementação do acordo de cooperação conduzirá à consolidação do diálogo entre as partes, concluíram: 1. Continuar a trabalhar em conjunto no sentido de adotar um programa nas diversas áreas da atividade parlamentar num acordo de cooperação. 2. Constituir um acervo bibliográfico de obras de natureza jurídica, política, constitucional,
legislativa e outros de relevância parlamentar. Criar grupos de trabalhos interativos integrados por deputados de ambos grupos parlamentares, integrantes das várias comissões de trabalhos especializadas e temática, com o objetivo de identificar e desenvolver atividades previstas no Acordo de Cooperação. 4. Estabelecer uma agenda de assuntos e temas de natureza formativa para a realização conjunta de palestras, workshops, seminários e outras iniciativas para a troca de experiência e informação de interesse comum. Prosseguir com a troca de delegações com vista à participação nas atividades internas de cada grupo parlamentar, tais como jornadas parlamentares e outros eventos. 6. Criar mecanismo de avaliação com vista a assegurar a execução das ações constantes do Acordo de Cooperação. Para José Viegas, líder da bancada parlamentar do MLSTP-PSD, este é um momento histórico para os dois grupos parlamentares. Este momento é histórico porque simboliza uma página nova no relacionamento entre os dois partidos históricos. E a contextualização que eu gostaria de fazer reside no seguinte. Os partidos dois lutaram para a independência dos nossos países. Nós, os dois partidos, fizemos tudo para a construção do novo Estado e estamos nos nossos programas de ação governativa, nos nossos programas de partido, a aspirar melhor vida para os nossos dois povos. Estamos nos nossos programas a dizer que temos que fazer tudo para que os povos de Angola e de São Tomé e Príncipe vivam melhor. Por sua vez, o vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA sublinhou que os laços de amizade, solidariedade e cooperação entre os dois grupos parlamentares saem mais reforçados com esta visita. O resultado desta nossa delegação aqui para contactos com o grupo com a bancada parlamentar do MLSTP-PSD, devemos dizer que o resultado é bom, na medida em que foram cumpridos todos os atos que estavam inscritos no programa para esta delegação, que foi estabelecido por ambas as partes, e devemos dizer que o que pretendemos pela frente é justamente o reforço das relações de amizade, de solidariedade, de cooperação entre os dois grupos parlamentares. Ainda no âmbito do acordo assinado, um draft do memorando de entendimento está na forja entre os grupos parlamentares das duas forças políticas e, após a apreciação pelo MPLA, poderá ser assinado nos próximos tempos. A delegação parlamentar do MPLA deixa hoje o país após uma visita de 4 dias. E assim concluímos mais uma edição do SDP em Linha. Estaremos de volta amanhã aqui no quinteglange.com. Boa noite e até amanhã.